O São Paulo teve uma das piores apresentações no primeiro tempo da história do clube, para mim. O São Paulo acaba de perder aqui, né, pro time do Palmeiras. Gravou o vídeo ontem, no sábado, e eu falei que tinha visto uma entrevista do Guardiola. O Guardiola foi perguntado sobre fracasso e sucesso no futebol, e ele falou que não existe fracasso quando você dá o seu melhor, quando você se entrega, quando você se dedica à sua profissão, quando você se dedica ao trabalho. Ele estava falando isso em relação à eliminação do Manchester City para o Real Madrid na Champions League. E eu falei sobre isso, né? O compromisso, o comprometimento que você tem, jogador de futebol profissional, com a sua profissão. E que se o São Paulo jogasse com esse compromisso, né, com a profissão, com respeito à camisa, com respeito aos mais de 20 milhões de torcedores, eu já ficaria muito feliz. Claro que o resultado é importante, mas se tivesse essa postura, eu já teria ficado muito feliz, porque eu concordo 100% com o que o Guardiola falou. Algumas pessoas insistem em transformar jogador de futebol em coitadinho. Essa raça privilegiadíssima que representa menos de 0,1% da população mundial, que ganha muito dinheiro para jogar bola, não é para curar o câncer, para ensinar, para proteger, é para jogar bola. E muitos deles, como a gente viu, vestindo a camisa do São Paulo, nem isso fazem. Só que para mim, o que simboliza muito todo o meu cansaço e toda a minha falta de esperança aconteceu no intervalo do jogo. No intervalo do jogo. O São Paulo teve uma das piores apresentações no primeiro tempo da história do clube, para mim. O Palmeiras dominou o São Paulo no primeiro tempo como se estivesse jogando contra 11 crianças. O Palmeiras não fez mais porque não quis. O Palmeiras não fez mais gols no primeiro tempo porque não quis, porque controlou o jogo. Eu, durante a transmissão na rádio, eu estava muito indignado justamente por essa postura, ou por essa falta de postura. Essa falta de compromisso com os jogadores do São Paulo, não só com a camisa, não só com a instituição, não só com os torcedores, mas com a própria profissão que eles exercem. É uma falta de respeito que eles fazem com a profissão. Na hora do intervalo, o Roger Machado, esse treinador fraquíssimo, fez 3 alterações. Então, na beira do gramado tinha o Wendel, o Tapia, essa aberração, e o Arboleda, que para muitos aí tem que renovar o contrato dele, que está aí desde 2017. Eu estava indignado, assim como todo mundo no chat, todo mundo que acompanhava a transmissão. E o Arboleda estava rindo. Ele estava rindo, gargalhando, antes de entrar em campo. Eu não sei do que ele estava rindo. Sinceramente, eu não sei do que ele estava rindo. Eu fiquei com essa imagem na cabeça, gente, durante todo o segundo tempo. Durante todo o segundo tempo. E eu faço questão de compartilhar isso com vocês, o que eu estou sentindo agora. Se o Arboleda, que ganha, com certeza, aproximadamente mais ou menos R$1 milhão por mês, que é um jogador medíocre, um jogador que já vestiu a camisa do rival, que se atrasa em todas as representações, que já pipocou em vários jogos, já pipocou em clássicos. Se o Arboleda, que veste a camisa do São Paulo, estava rindo depois do primeiro tempo que o São Paulo fez, se ele estava gargalhando na beira do gramado, porque eu, que não ganho o que esses caras ganham, que sofro com o São Paulo há 50 anos, que estou aqui trabalhando com pedra no rim, com dor de pedra no rim há uma semana, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou deixar de cuidar da minha saúde enquanto este podre deste Arboleda está gargalhando antes de entrar em campo para vestir a camisa do São Paulo? Vocês percebem? Vocês percebem o tamanho de como eu me senti um idiota, como eu me senti um imbecil de me dedicar tanto a esse clube, de me dedicar tanto a fazer o trabalho que eu faço para defender essa instituição, que tem um jogador que ganha milhões, que nunca ganhou porra nenhuma na carreira, que estava gargalhando antes de entrar em campo. Você percebe que o desgaste que eu tenho quando eu vejo o André Silva fazer uma tabela com o Tapia, depois de receber um passe do Sabino, e os dois caírem. O André Silva caiu e o Tapia caiu. Esses dois jogadores podres, nojentos, eles vestem a camisa do São Paulo, a instituição que eu defendo. Eu estou defendendo indiretamente
esses dois jogadores. Eu estou defendendo indiretamente o Arboleda, a gargalhada do Arboleda. O Palmeiras nunca precisou de arbitragem para ganhar do São Paulo. Eu sempre falei isso, todo jogo que o Palmeiras foi beneficiado, todo, e não foram poucos. Nunca precisou. E hoje mostrou que não precisou. A diferença a diferença técnica, a diferença de elenco, a diferença de jogadores é grande, é grande. Mas eu não vejo o Palmeiras com futebol encantador, eu sinceramente não vejo. Eu jamais ligo a televisão para ver o Palmeiras jogar. Não é um futebol que me encanta, independente de ser um futebol vitorioso. Só que o Palmeiras hoje jogou com tanta facilidade para enfrentar um time podre como esse do São Paulo. Além de podre, um time de jogadores, de profissionais que desrespeitam a profissão de jogador de futebol. Esses caras, eles não só desrespeitam o torcedor, eles só não desrespeitam isso aqui, ó. Eles desrespeitam a profissão de jogador de futebol. Quantas pessoas num país que tem 90% da população que ganha menos de R$ 2.500 por mês, quantas pessoas dessas 90% da população queriam ter a oportunidade e a vida que esses jogadores do São Paulo têm? Quantos por cento dos 40% da população brasileira que não tem esgoto em casa gostaria de ter a vida que esses jogadores do São Paulo levam? Por cara da gargalhada antes de entrar em campo? Por cara jogar o que eles jogaram hoje? Por cara ter a postura que eles tiveram hoje vestindo a camisa do São Paulo? E eu vou repetir aquilo que eu falei para vocês, que eu mudei de ideia. Não é frouxidão. Não é que eles são bunda moles. Eles podem até ser, alguns até são. Mas a grande maioria deles não está nem aí para nós, não está nem aí para mim, não está nem aí para você que está me assistindo, não está nem aí para a instituição, não está nem aí para a camisa, não está nem aí para a profissão deles. Esses caras querem o dinheiro no final do mês. Esses caras querem renovar contrato com este podre desse Rui Costa, com um aumento de salário para ficar encostado aí mais 3, 4 anos, como é o caso do nosso camisa 10, como vai ser o caso do Caleri, como vai ser o caso do Lucas. É isso que esses caras querem. Hoje a gente viu muito do que é o São Paulo. Para mim, a risada do Arboleda, debochada, nojenta, a gargalhada que ele deu, mostra exatamente o fundo do poço que o São Paulo chegou. E o futebol podre, jogado por esses jogadores podres que vestem a camisa do São Paulo, contratados por esse diretor de futebol podre, essa diretoria podre, esse presidente, ex-presidente podres. Esses caras representam o que é o São Paulo Futebol Clube hoje. E sabe o que é pior? Não vai mudar, não vai mudar. Não vai acontecer nada com esses caras. O Lucas vai ter o contrato renovado. O Lucas, que é o jogador mais superestimado do futebol brasileiro, que não ganhou porra nenhuma na carreira e só é ótimo para falar, para postar videozinho de paparazzi ou ele mancando com dor na costela. Para isso ele é bom. O seu Luciano é a mesma coisa. O seu Caleri pipoqueiro em clássico é a mesma coisa. E o goleirinho, nota 6 aí, que tem ex-jogador que vem dar indiretinha para mim aí, não sei nem que jogador que é, não sei nem que time que ele jogou, mas ele se acha ídolo e vem me dar cutucada porque eu acho que o goleiro nota 6. E aí? E o goleiro nota 6 hoje? É nota 8? É nota 9 o goleiro, que tanta gente defende aí? Um tal de Rasgatanga Cast aí também. Os caras vieram dar indiretinha para mim. E aí, vocês vão falar o que agora? Mas eu não quero falar dessa gente, eu não quero falar dessa gente porque essa gente não é importante. Essa gente só é um bando de imbecil, um bando de imbecil que eu incomodo, que a minha opinião me incomoda, que a minha maneira de falar, de ser incomoda. Porque talvez muitos deles queriam falar o que eu falo, mas não tem culhão para falar, ou tem o rabo preso para falar, ou se vende para falar. Ou se vende para falar exatamente o que precisa falar para faturar em cima, né? Então por isso que vocês me odeiam. Mas vocês não são importantes. O importante para mim agora, meus amigos, é a minha saúde. A minha saúde. A minha saúde mental, é o meu bem-estar, é principalmente o meu bem-estar.
Esses problemas todos estão afetando a minha família, estão afetando a minha saúde. Eu não vou parar de trabalhar, eu não posso parar de trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as lives, eu preciso fazer os vídeos, é o meu trabalho, é meu ganha-pão. Eu preciso disso aqui para sobreviver. Só que eu faço uma promessa para vocês. Eu vou mudar o meu comportamento em relação ao São Paulo Futebol Clube. Eu não vou me matar de raiva, de sentimento ruim, de energia ruim, vendo o Arboleda gargalhar na beira do campo. Você me desculpa. Essa imagem eu quero que fique guardada na minha cabeça para sempre. Toda vez que eu me incomodar com esses jogadores do São Paulo. Toda vez que eu me sentir mal por um resultado ruim do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que aos 56 anos, hoje eu aprendi a lição. Hoje eu aprendi a lição. Vocês, jogadores do São Paulo, vocês, diretores do São Paulo, dirigentes do São Paulo, conselheiros do São Paulo, vocês não valem a pena. Vocês não valem o sentimento que o torcedor tem. Vocês não valem. A instituição sempre vai valer. A instituição vai ficar aí, espero que fique, a instituição sempre vai valer. Vocês não valem. Vocês não valem o sofrimento que eu tive com pedra no rim, sem dormir, ficando até tarde trabalhando, longe da minha família. Vocês não valem a pena. Vocês não valem a pena. Vocês não respeitam a instituição que eu amo. Então, a partir de agora, eu vou tratá-los com o mesmo desrespeito que vocês me tratam e que vocês tratam os 20 milhões de torcedores. E, principalmente, o desrespeito que vocês tratam a instituição. Fique com Deus. Um abraço. Salve, galera. Boa noite, Dico. Boa noite, gente. O São Paulo acaba de perder aqui, né, pro time do Palmeiras. Perde um jogo em casa. Já tinha perdido pro Atlético Mineiro fora e perde um jogo em casa agora. Vê aquela liderança do campeonato se esvaindo, né? E só que diferente daquele jogo com o Atlético Mineiro, que tinha até uma desculpinha para alguma coisa, hoje é uma coisa meio que nojenta e inaceitável, né? Então, assim, realmente eu tô enojado do time de São Paulo e eu acho que não é um cara, dois caras, três caras, quatro caras. O time de São Paulo hoje me deu nojo. O time de São Paulo hoje ele foi um time patético, covarde, apático, nojento, grotesco, coisa que eu não me lembro não me lembro não, mas que eu não esperava falar do São Paulo, desse elenco que tá aí. Esse elenco que tá aí não me parecia. Podia ser qualquer coisa, cara. Podia ser qualquer coisa. Podia falar que o elenco não recebia, por isso eu tava não sei o quê, Júlio Casares. Podia falar pra mim qualquer coisa. Falta peça, qualquer coisa. Agora, um elenco covarde. Um elenco bunda mole. Um elenco safado que tá com medo, claramente com medo do Palmeiras. Isso era uma coisa que eu não esperava ver, não. Quando você tem um time igual do São Paulo, que ele claramente tem as suas limitações, chega num clássico, você tem que jogar bola. Chega num clássico, é o momento de você brilhar mais. Nesse momento aqui era a hora do São Paulo brilhar mais. Era a hora do São Paulo querer mais. Né? Tem algumas coisas aí pra mim, tem muita gente falando fora Roger e time do Roger. Eu não tô nesse nível não. Mas o Roger também descruza essa merda desse braço. Descruza esse braço, bacana. É que o Roger, ele chega... Ridículo, também não era pra ter contratado o Roger, mas chega de mãos atadas. Porque eu fico imaginando o técnico chegar no São Paulo e ele poder falar com o Caleri, o Deus. Poder falar com o Luciano, o Deus. Tratam no São Paulo dois jogadores normais como deuses. Esses caras, eles não conseguem andar com a bola. O Caleri, ele tem clara limitação para conseguir andar com a bola. Eu não tô pedindo para ele correr, é para andar. O Luciano, ele é uma tartaruga, faz muito tempo, ele joga 5 jogos quando chega um técnico. O Roger, nem isso. Se trocar de técnico, ele joga 5 jogos. Nem isso ele tá fazendo mais. Agora que ele renovou o contrato, ele vai sentar a bunda na manteiga, amarrar o burro na sombra e acabou. Não vai jogar mais. Sabe, você vê esse time esse John Arias correndo na ponta, e eu fico olhando pro Caleri e pro Luciano, eu penso, o que falta? O que falta pro São Paulo colocar padrão físico, né? Padrão, pelo menos, de ser humano que consegue andar. Como é que você quer ter um ataque no futebol brasileiro que não pode andar? E muito pior, não pode cobrar os bacanas aí. Hoje,
Hoje, aqui nessa live aqui, eu vou cobrar Caleri e Luciano e muita gente vai concordar comigo. Amanhã não pode cobrar mais. Ah, vai cobrar Luciano, vai cobrar Caleri. Eu vi o Pedro ser cobrado por Felipe Luiz no Flamengo. Eu vi o Pedro e o Gabigol virarem banco do Flamengo. Não é que o Gabigol virou banco do Cruzeiro, não. Que no Cruzeiro o Gabigol não é bosta nenhuma. Agora o Gabigol no Flamengo, ele era campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, sei lá quantas vezes. O Gabigol virou banco lá. Depois o Pedro virou banco lá. Agora, ano passado com o Felipe Luiz. Aí você olha pro Caleri, vai cobrar esse príncipe aí? Um jogador que não tá jogando bosta nenhuma. Ele tem um cabeceio legal. Enquanto não tiver cruzamento, tira esse Caleri daí logo. Sem querer me exaltar, Cauli, pra vir morrer aqui não precisa. Vai morrer no Bahia, vai morrer na Grécia, no futebol da Noruega, vir morrer no São Paulo. Veio pra morrer aqui, é isso? Veio pra desmaiar dentro do campo? O que acontece com um cara desse? Não tromba uma bola, não divide uma bola, lança a bola pra lateral. Esse é o Cauli? Esse é o cara que custa 20 porrada de milhões? Esse é o cara que o Rogério Ceni não queria que saísse do Bahia e veio aqui pro São Paulo pra isso aí? Eu vejo gente cobrando o Lucas Moura, eu também cobro. Agora olha pra esse Cauli. Olha o Cauli jogando. Ou acorda ou rua. André Silva e Tapia, eu tenho um plano, hein? Eu tenho um plano pra vocês dois. Rua! André Silva e Tapia não tem condição de jogar no São Paulo. Eu não tô aqui falando agora com cabeça quente e tal. O André Silva até tem. Tem que ser banco até recuperar o físico. O problema mandava embora. É que tem contrato, multa rescisória, não dá. Mas deixa no banco até voltar o parte física. Coloca o moleque da base. Não tem Rian Francisco, não tem Paulinho. Coloca o alemãozinho que jogou a última copinha. Não dá pra um atleta de alta performance que tem que correr 15 km por jogo, chama André Silva, chama Cauli pra jogar. Caleri e Luciano, o que é isso aí? Todo time que tem um cara lento, Peter Kraut, o Kohler, Vieri, você tem que ter o resto correndo. Dá pra ter um cara lento, que você não pode ter um monte de cara lento. Cauli com Caleri com Luciano. Cauli com Caleri com Luciano, entrou André Silva. Entrou Tapia. Nós estamos cabreiros da vida com o Ferreirinha e com razão. Nós temos razão de estarmos cabreiros com o Ferreirinha. Mas o Roger Machado não é Ferreirinha tenta. Peraí, o Ferreirinha tenta. Esse Tapia, pensa comigo, vem cá, antes de você começar, pense comigo, o Ferreirinha, que está sendo cobrado de maneira correta pela torcida. Ferreirinha está sendo cobrado de maneira correta pelo torcedor são paulino. O Ferreirinha, perto de André Silva e de Tapia, ele é o Overmars. Ele é o Cristiano Ronaldo com 22 anos. O Ferreirinha perto de Tapia é o Cristiano Ronaldo com 22 anos. É surreal, não dá pra acreditar, cara. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com este pacote de notícias do São Paulo. Fortalece com like, se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui, comenta aqui embaixo o que você quiser sobre qualquer um dos temas. São Paulo perdendo do Palmeiras e o torcedor tá muito revoltado com isso. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!